Esta comissão, deputado Coronel Santos, que tem, eu diria, respaldo regimental para discutir essa matéria, mas eu vou um pouquinho mais longe, deputado Arnaldo. Vossa Excelência, que também é operador do direito, saberá exatamente a nossa preocupação em relação aos fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023, e isso preocupou a todos nós, deputado Coronel Santos, porque há um princípio fundamental na Constituição da República, que nós que estudamos o que é a hierarquia das leis, os fundamentos da Constituição é exatamente o topo da pirâmide constitucional, o ápice, que trata do seu inciso, o artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. E aí Vossa Excelência vai entender por que a gente está citando primeiro esse fundamento maior que está esculpido no artigo 1º. Logo a seguir, no artigo 5º da Constituição, as chamadas cláusulas pétreas, e qualquer um estudante de direito aprende isso rapidamente, diz o seguinte, no seu inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O inciso 3, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 15º, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E aí, nós temos também aqui o inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O inciso 37 diz o seguinte, não haverá juízo ou tribunal de exceção. E aí, o inciso 54 diz o seguinte, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa e com os meios e recursos a ela inerentes. Também no inciso 55, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E eu pergunto aos senhores, quem é que relaxou essa prisão no dia 8? Porque eu confesso, deputado Coronel Santos, assim como Vossa Excelência também, nós ingressamos na Polícia Militar antes da Constituição de 88. Então havia ainda, deputado Arnaldo, a chamada prisão de averiguação, mas com o advento da Constituição de 88 acabou. E o que nós assistimos no fatídico 8 de janeiro, lá na esplanada dos ministérios, deputado Coronel Santos? Prisões de averiguação em massa. Prisão de averiguação em massa, porque você tinha ali idosos de 70, 80 anos de idade, você tinha crianças e adolescentes acompanhando seus pais, você tinha uma senhorinha ali fazendo cachorro quente, vestida com a bandeira, com a camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil, empunhando, achando que as cláusulas pétreas, que são normas de eficácia plena, não precisa de regulamentação, de complemento, achando que estava exercendo sua liberdade de locomoção, o direito de reunir pacificamente, achando que estava exercendo cidadania, patriotismo, e foram levados para dentro de um ônibus e levados para um campo de concentração dentro do ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, prisão de averiguação. Onde estava a individualização da conduta, conforme prevê o artigo 29 do Código Penal? Você responderá à medida da sua participação. Está lá no artigo 29 do Código Penal. Mas não. Prendeu mais de 2.000 pessoas naquele dia, naquele fatídico dia. Colocou em cárcere. Não houve audiência de custódia. O que se viu depois foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Prisões de averiguação. Abusos de autoridades reiterados naquele dia. E aqui eu falo, deputado Coronel Santos, teve
Depredação do patrimônio público? Teve. Tem que ser identificado e punido rigorosamente na forma da lei. Teve quebradeira? Teve. Tem que ser punido, identificado, punido, mas na forma da lei, com o devido processo legal, porque é assim que a Constituição Federal manda. E nós não estamos falando de qualquer parte da Constituição. Nós estamos falando de um trecho que é intocável, que é cláusula pétrea, mas não foi respeitado. O que nós vimos foi uma violação do devido processo legal, prisões arbitrárias em massa, prisões de averiguação e um tribunal de exceção. Foi isso que nós assistimos. E olha, mesmo a lei que fundamentou, deputado Coronel Sandro, a questão do atentado ao Estado Democrático de Direito, lá no artigo 359-P, diz o seguinte, deputado Arnaldo: não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Então as pessoas estavam ali de forma inocente. Esse é o mesmo dispositivo da mesma lei que fala do atentado às instituições públicas. Tem uma ressalva, deputado Arnaldo. Uma ressalva dizendo que isso não é crime. E eu pergunto, crianças e adolescentes que estavam lá acompanhando seus pais, que crime cometeram? Primeiro, que criança não comete crime. Segundo, o adolescente comete ato infracional, foram levados também. Ficaram em cárcere privado. Então os abusos foram constantes. E por que nós estamos falando isso aqui, deputado Arnaldo? Hoje é o dia da abertura da CPMI. E nós aqui em Minas, deputado Bruno Henrique, temos o dever de colaborar com as informações para que aquelas pessoas que hoje estão usando tornozeleira eletrônica de forma ilegal não continuem. Para que aquelas pessoas que não tiveram o devido processo legal tenham. Para que não sejam julgadas ao arrepio da lei. E isso nós não podemos permitir. Então, a Comissão de Segurança Pública desta casa tem um papel importante também, acompanhar, deputado Bruno Henrique, os trabalhos da CPMI e enviar informações. E eu falo aqui, inclusive, porque a gente acompanhou o desenrolar. E a gente viu tudo aquilo que aconteceu e continua acontecendo. Denúncias, pessoas denunciadas sem individualização da conduta. Quem cometeu o quê? Onde estava? O que ele fez? Ele quebrou? Ele só estava com a bandeirinha? Ou ele estava servindo cachorro quente ou fazendo uma comida para os manifestantes? Não, eu dei uma carona, eu emprestei meu carro, eu estava no ônibus. Quem financiou, quem depredou, quem invadiu, tem que ser punido rigorosamente, mas na forma da lei. Nos ditames da lei, que deve ser dada a ampla defesa do contraditório, que deve obedecer o devido processo legal. E não foi isso que aconteceu.